Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal. Bom, eu estou aqui para responder uma pergunta bastante interessante que me fizeram, que é mais ou menos assim: como eu posso saber se meus traumas serão resolvidos acessando a vida intrauterina? Quando na verdade eu me lembro que muitos dos meus traumas foram adquiridos entre os 4 e os 8 anos de idade. Como eu limpo os traumas da minha infância se vou acessar a vida no útero de minha mãe? Bom, vamos lá. Essa é uma pergunta realmente interessante, né? Então, a gente vai discorrer sobre isso, porque eu acredito que seja dúvida de muitas pessoas. Uma premissa do campo da psicologia pré e perinatal é a seguinte, que qualquer trauma na infância, na vida, antes foi um trauma pré e perinatal. O que eu quero dizer com isso? Que quando nós estamos nos desenvolvendo na barriga de nossa mãe, não vai haver outro momento na vida que vamos nos desenvolver tanto e tão rapidamente. Porém, é um período muito frágil, onde o menor acontecimento externo pode ocasionar um grande impacto internamente, modificando, direcionando, fazendo com que estruturas emocionais, cerebrais, de organização biológica realmente sejam influenciadas de uma maneira adaptativa que futuramente na vida vão nos ocasionar alguns problemas. Problemas como eu vou enfrentar o estresse emocional, né? A minha facilidade em entrar em contato com as minhas emoções ou me distanciar dela, ou até mesmo como as emoções podem transbordar em mim, dificuldades como eu vou me relacionar com as pessoas, dificuldade como eu posso me relacionar comigo mesmo e até mesmo dificuldades em se relacionar com o mundo ao redor, com a vida em si. Então, entendendo isso, a gente pode dar um passo além, porque é bastante importante nós entendermos o seguinte: trabalharmos traumas intrauterinos não exclui outros trabalhos na vida. Então eu quero compartilhar com você aqui algumas imagens, alguns desenhos que eu vou fazer, então vamos lá. Nós havíamos falado, né, que todo trauma aqui pré-natal, vamos supor então que isso aqui seja a representação de um trauma pré-natal, tá? Que você conseguiu compreender que aqui influencia as nossas estruturas cerebrais, do sistema nervoso autônomo, né? Nossa bioquímica. Enfim, aqui de forma geral, como nós iremos responder ao mundo. Existe algo muito importante que nós precisamos compreender, que é o seguinte, né? Vamos supor que aqui seja a infância, tá? Então, aqui a infância, ela tem o poder de reforçar ou amenizar o que aconteceu aqui dentro do útero. Isso é muito importante que nós entendamos. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu tive ali pais funcionais, né, independente das vivências intrauterinas que eu tive, se eu não tive abusos, se eu não tive situações de abandono, se eu não tive situações de separação, de doença, o que aconteceu lá dentro do útero pode ser bastante amenizado. Agora, se eu tenho, né, experiências de abusos físicos, verbais, emocionais, sexuais, se eu tenho experiências de separação, se eu tenho a morte precoce de um dos pais ou um ente querido, ou até um pet de estimação, se eu tenho, né, separações por algum motivo, eu vou reforçar o que aconteceu aqui. Então, nesse caso, né, eu conheço ali um trauma com 4 e 8 anos de idade. Algo que nós precisamos compreender é o seguinte: estes são os traumas lembrados, ok? A partir dos 3 anos de idade, nós já conseguimos categorizar memórias explícitas. O que é isso?
Essas memórias explícitas é como se eu pedisse para você se lembrar de como foi o seu casamento, de como foi a sua formatura, do que você comeu ontem no jantar, por exemplo. Pedir para você me explicar como foi a sua última viagem, porque aqui já existe uma estrutura chamada de hipocampo, que já está amadurecida o suficiente para armazenar memórias desse tipo. Porém, experiências antes dos 3 anos de idade, né, elas são, por premissa, memórias implícitas ou de procedimento. Ok? Uma vez que nós entendamos que existem memórias diferentes, e se nós estamos falando sobre o território, né, pré-natal, quando a gente estava se desenvolvendo na barriga de nossa mãe e até aos 3 anos de idade, nós estamos falando deste tipo aqui de memória, memórias implícitas do corpo ou de procedimento. São memórias que acontecem de maneiras diferentes. Então, quando alguém me diz assim, como é que eu vou curar os meus traumas que eu sei que aconteceram com 4 e 8 anos de idade, ou entre 4 e 8 anos de idade, acessando memórias intrauterinas? Primeiro que essas memórias, né, esses acontecimentos que alguém está me dizendo aqui, de 4 e 8 anos de idade, é o que a pessoa se lembra, mas a estrutura de como o sistema já reage frente a estresse emocional, porque o que nos traumatiza não são os eventos, existem eventos potencialmente traumáticos, mas o que nos traumatiza é como isso é absorvido, integrado ou interrompido, né, e fica armazenado em nosso sistema. Por isso que tem pessoas que passam exatamente pelas mesmas situações e têm reações emocionais e comportamentais diferentes, ok? Então, dizer assim, que não existem esses traumas lembrados, não é verdade, existem esses traumas, a pessoa está lá, só que mesmo dentro desses traumas, mesmo dentro dessas lembranças explícitas, existe o que ficou armazenado implicitamente, que já foi organizado pelas memórias pré-natais, tá? Então, trabalhar as memórias pré-natais é como se nós trabalhássemos as colunas, a base do nosso ser. São as questões mais profundas, porque o que vem depois é conhecido como recapitulações. Então, não estamos excluindo o trauma com 4, nem com 8 anos de idade, nem as vivências depois deste período, mas elas já são recapitulações que são reforços àquilo que aconteceu antes. É como o meu sistema vai continuar agindo e reagindo frente a estresse emocional, por exemplo. Não estou dizendo também que não é necessário trabalhar nessas experiências de 4 e 8 anos, mas trabalhar nas bases já pode organizar muito deste sistema como um todo para, inclusive, quando esta pessoa tocar os traumas de 4 e 8 anos, ser muito mais funcional, ok? Eu não estou dizendo que trabalhar os traumas intrauterinos, que nós precisamos nos esquecer de outros traumas, que tudo acontece ali. Existem os traumas que acontecem na vida, existe o trauma do momento, mas muitas vezes as pessoas sabem que elas têm reações exageradas frente ao que acontece com elas. Por exemplo, então uma mãe estava conversando comigo que o seu filho ali de 2 anos de idade, por exemplo, quando alguém chegava em sua casa e ia embora, ele chorava por dias porque ele não queria que essa pessoa ia embora. Era uma reação exagerada frente àquele evento que estava acontecendo. E o que está acontecendo com essa criança de 2 anos? Não tem ali a pessoa indo embora? Não tem aquela dor do momento? Sim, só que o que foi ativado, por exemplo, especificamente neste caso, é uma perda de irmão gêmeo, onde a mãe já sabia, porque pelo ultrassom constatou inclusive 2 sacos gestacionais, em algum momento de outro ultrassom havia somente um. Então, havia um gêmeo ali que o próprio corpo absorveu. Então, esta experiência inicial estava sendo reativada quando uma pessoa chegava na casa
dessa mãe, essa criança via, e quando ela ia embora, estava sendo reativado esse trauma pré-natal. Então, os acontecimentos posteriores é que nós não temos mais a consciência, só que eles reativam traumas pré-natais. Nós não estamos excluindo o trauma do momento, só que as defesas, as organizações de todo um sistema, né, que aconteceu no período pré e perinatal, isso é o que é ativado. Então, que fique muito claro que trabalhar memórias intrauterinas é nós darmos um passo muito além. Só que eu nunca disse que nós não precisamos trabalhar as outras questões. E mais do que isso, nós não temos tão fresco aqui em nossa memória os acontecimentos intrauterinos, por exemplo, em épocas como pré-concepção, onde estávamos em estágios de multiplicação celular, como concepção e implantação no útero, ok? E todas essas fases muito precoces da gestação, onde nós armazenamos essa memória. São memórias implícitas que são armazenadas nas células, no sistema nervoso, na bioquímica, na fáscia do músculo, ok? E são contidas pela consciência. São memórias diferentes daquelas que são lembradas com 4 e 8 anos. Então, aqui existe muito um discurso explícito. Não estou dizendo que não tenha acontecido algo ali, mas nós precisamos investigar e dar apoio e trabalhar nas questões implícitas por detrás disso. Porque seja lá o trauma que eu trabalho com os meus clientes, na época da vida que seja, em algum momento nós voltamos a traumas pré-natais, ok? E nós constatamos que as mesmas sensações vivenciadas no hoje são aquelas sensações que já tiveram início na vivência pré e perinatal, ou seja, o crescimento dentro do útero, o nascimento e um pouquinho depois, ok? Porque isso formata as nossas bases. Eu espero ter esclarecido essa dúvida, ok? E é isso que nós fazemos em nossa vivência pré e perinatal. Naquele grupo limitado, seleto de pessoas, nós nos retiramos para um lugar no interior de São Paulo. Por que nos retiramos? Porque você precisa se desapegar de trabalho, da sua família, dos problemas, né, cotidianos, para que a gente faça esse mergulho interior, não só acessando essas memórias, porque na medida que elas emergem, eu e minha equipe, com todo o meu conhecimento e habilidade durante aqueles 3 dias, vamos fazendo intervenções específicas. Todo o trabalho é organizado para que essas memórias surjam, e não são só memórias ruins, tá? E que a gente consiga organizar essas intervenções, porque a menos que algo seja feito, nós continuaremos replicando os comportamentos adaptativos já advindos desse período do tempo. Então, se esse for o seu momento, você vai ver aqui na descrição deste vídeo o nosso contato, contato da nossa equipe, para que você entre em contato. Você vai ter que preencher um formulário, fazer uma aplicação para saber se você está apto a participar dessa experiência que realmente pode ser muito transformadora, como você vai ver nesse relato a seguir. Então eu me despeço aqui com as minhas 2 frases preferidas. Que tal você abandonar os seus limites para poder se tornar tudo aquilo que você nasceu para ser? É isso que começa a acontecer conosco quando nós começamos a elaborar essas feridas pré-natais. Nos tornamos aquilo que nascemos para ser. Eu vou ficando nesse vídeo por aqui, eu te vejo na próxima, mas segue aqui um relato incrível de um participante da vivência pré e perinatal. Até mais. Há cerca de 12 anos atrás, eu comecei a me envolver com ferramentas, com técnicas para resolução de trauma. Mas a maioria dos instrumentos que eu encontrei, elas vão depois do nascimento. Traumas de desenvolvimento, traumas de choque, mas que vem depois. E na minha história pessoal eu senti a necessidade de encontrar alguns pontos, ainda alguns pontos cegos, que eu tinha convicção de que eles estavam muito antes do nascimento e que me causavam muita dor, muito sofrimento. Eu sou Alziro Machado, eu sou psicólogo e psicoterapeuta, e eu venho de Goiânia. Eu já sou psicólogo há bastante tempo, mais ou menos 30 anos que eu estou envolvido com esse assunto. Eu diria que tem certas coisas, a psicologia que a gente conhece, a psicologia acadêmica, eu acho legal, ela amplia os universos, mas pessoalmente eu considero que alguns assuntos
ela não chega com efetividade, fica mais na superfície, entende? E se você realmente quer crescer como pessoa, precisa mergulhar nessas dores, nesses lugares escuros, né? E eu acho que é uma jornada que todos deveriam fazer, para não ficar na superfície, na epiderme do processo, né? Nos estudos de trauma que eu já tinha desenvolvido até então, sinalizava claramente que tinha uma alteração no meu sistema nervoso, principalmente o parasimpático, e que características de um trauma muito precoce. Então eu trouxe esse sintoma, que é o lado mais visível, mas sabia eu também que tinha mais coisas além do que eu não conseguia perceber até então, né? E assistindo algumas lives do Manuel, eu senti segurança nele, falava com propriedade sobre o assunto. Foi então que nós começamos a cogitar a hipótese de vir e participar do trabalho. Eu me sentia à vontade para me entregar, sentia muita segurança na condição do Manuel. Aparentemente jovem, o Manuel, não sei a idade dele, mas ele passa muita segurança no que ele faz, muita convicção no que ele faz, né? Além de ele é muito perceptivo e isso me agrada bastante. E respeito muito quem se dedica a um assunto tão sério e entende do que está falando, né? Eu não tenho dúvida que as primeiras pessoas que eu me lembro, eu tenho 2 filhos psicólogos, e as primeiras pessoas que eu penso em trazê-los e envolvê-los são eles, né? Sendo pai, conhecendo a minha imaturidade quando eles nasceram, né? E as minhas limitações, a minha humanidade, e sei que seria útil não só profissionalmente, mas como pessoalmente, aliás, pessoalmente primeiro, né? E depois profissionalmente isso naturalmente vai alcançar essas outras dimensões.